Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Boa noite! Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Aplauda essa verdade, aplauda. Para valer, para valer. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amados. Nós temos o Kairos de família, nós temos o Kairos de cura e libertação. E nós queremos também, e hoje é o dia do Kairos de adoração. Nós queremos, enquanto sacramento de amor, falar da importância, sempre falar da importância da Eucaristia. Nós vamos falar sobre a Eucaristia. E depois nós vamos adorar o Senhor, pedindo cura e libertação. Amém? O Senhor vai te impactar nessa noite. Amém? Fala, glória a Deus. Fala, eu creio. A palavra que o Senhor nos deu está em João capítulo 6. João, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 28. É o discurso de Jesus sobre o pão da vida. Repete comigo, João, capítulo 6. Pode ser melhor, igreja. João, capítulo 6. É o discurso sobre o pão da vida. Repete comigo, é o discurso sobre o pão da vida. Dá para lembrar? Sim ou não? Antes de começar o versículo 28, no capítulo 6, Jesus, existe uma multidão seguindo ele com fome. Repete comigo, o povo está com fome. A Bíblia diz que são mais ou menos 5.000 pessoas. Repete comigo, 5.000 pessoas. Eles estavam com? Eles estavam com? Não. Eles estavam com? O povo estava com fome. E a palavra de Deus diz que Jesus teve compaixão deles. E pegou um pouco de pão, um pouco de peixe. Repete comigo, um pouco de pão, um pouco de peixe. E fez um milagre. É a multiplicação dos pães. Tá bom, agora é só eu, hein? A multiplicação dos pães. Jesus saciou, matou a fome de mais ou menos 5.000 pessoas. Glória a Deus. Ele teve compaixão do povo que estava com fome. E ele teve compaixão e matou a fome daquele povo, aquela multidão que estava sedenta, aquela multidão que queria ver Jesus, aquela multidão que queria ser tocada e curada por ele. E Jesus multiplicou os pães. Amém? Continuando ainda em João 6, Jesus anda sobre as águas. Ele anda sobre as águas. Como Jesus preparou os seus para a chegada da cruz, ele também preparou o seu povo para a instituição da Eucaristia. Ele também preparou o povo para falar da Eucaristia, porque ele sabia que quando ele falasse da Eucaristia, ia escandalizar aquele povo. Então, como ele falou, ele anunciou sobre a sua paixão, sobre a sua cruz, ele também quis falar sobre a Eucaristia. Amém? Então veja bem, repete comigo, Jesus multiplicou os pães. E Jesus andou sobre as águas. Não olha o fotógrafo aqui não, tá me atrapalhando. Olha para mim. Jesus multiplicou os pães e andou sobre as águas. Jesus andou sobre as águas. Ele quis mostrar para aquele povo que tinha o poder sobre a matéria. Quis provar para o seu povo e mostrar para eles e revelar que ele era tão poderoso que ele está sobre a matéria. Ele tem poder sobre a matéria. Então ele multiplica os pães e ele anda sobre as águas. E aí então, ele vai no dia seguinte. Ele está indo para o lago, ele vai para a sua cidade, Cafarnaum. Uma grande multidão está seguindo ele.
E aí ele começa o seu discurso sobre o pão da vida. Repete comigo, discurso sobre o pão da vida. Presta atenção. Então no versículo 28, aquele povo, aquela multidão disse: que faremos para praticar as obras de Deus? Eles vão perguntar: que milagre faz tu para que creiamos em ti? Que milagre faz tu para que creiamos em ti? Aquele povo perguntou então para Jesus: para que a gente possa crer em ti, faz um milagre, revela um milagre, porque os nossos pais, Moisés pediu para eles quando eles estavam com fome, e Deus enviou um maná e matou a fome daquele povo. Então, qual é a tua obra? Qual é o teu milagre? Fala, fala. E Jesus começa então a falar para aquele povo sobre o seu maior milagre. E ele vai dizer, Jesus vai dizer, eles vão dizer ao povo: nossos pais comeram maná no deserto. E Jesus respondeu: em verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é o pão que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram: Senhor, dai-nos então desse pão. Aquele povo então, porque Jesus disse: olha, Moisés não deu o pão verdadeiro. Moisés não deu o pão verdadeiro. O pão que seus pais comeram, eles morreram. Mas o meu Pai vai dar um novo pão descido do céu. E aquele povo então, com fome, aquele povo então com ânsia da verdade, disse para Jesus: então dai-nos desse pão. Aqui pega, aqui começa a pegar, amados. Porque aqui o que aquele povo não esperava é Jesus dizendo no versículo 35: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Vós me vedes e não credes. Jesus está dizendo: eu sou o pão da vida. Ele revela para aquele povo: eu sou o pão da vida. Mas vocês estão me vendo, mas vocês não acreditam em mim, vocês não têm fé em mim. Olha isso que fantástico. Jesus está mostrando para aquele povo, dizendo: eu, Jesus, sou o pão da vida. Sou eu esse pão descido do céu. É eu que vou matar a fome de vocês. Eu vou matar a sede de vocês. Sou eu. Mas vocês estão me vendo, mas não creiam em mim. Olha que forte isso. Isso é muito forte. Vira para a pessoa do seu lado e fala: você está entendendo ou não? Fala para a pessoa do seu lado: você está entendendo isso? E naquele grupo, amados, tinham 3 grupos. Naquele grupo grande, tinha 3 grupos. O primeiro era um grupo de judeus. Repete comigo: eram judeus. Existia um outro grupo que eram discípulos de Jesus. Existia um terceiro grupo que eram os apóstolos. Repete comigo: o primeiro grupo eram os judeus. O segundo grupo eram os discípulos de Jesus. E o terceiro grupo era quem? Os 12, os apóstolos. Então Jesus estava falando sobre o discurso do pão da vida, sobre esse divisor de águas no ministério dele, sobre esse tema tão importante. É um divisor de águas. E ali tinha judeus, ali tinha discípulos que seguiam Jesus, que largaram muitos para seguir Jesus, e tinha os 12, os apóstolos. Quando Jesus começa a falar sobre o pão da vida, o primeiro grupo, os judeus, começam a assustar com aquilo, e começam a murmurar, a reclamar, e dizendo: esse homem está pirando, esse homem está doido, ele está falando que ele é o pão descido do céu. Mas espera aí, ele não é filho de José, ele não é filho de Maria, ele não é um de nós. Que loucura é essa? Que papo é esse desse homem Jesus falando que ele é o pão descido do céu? Então o primeiro grupo, os judeus, fala, os judeus, fala, o primeiro grupo, os judeus, começam a reclamar e a murmurar.
Eles acham que Jesus está doido. E aí Jesus começa a falar da carne e do seu sangue, para assustar mais aquele povo. Ele vai dizer então, o versículo 48: eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram maná e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que não morra todo aquele que dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Aí esse primeiro grupo então começa a ir embora. Eles começam a ir embora porque eles falam: esse homem está doido. Comer da carne dele, beber do sangue dele, isso é coisa de canibal. Então eles vão embora, eles abandonam Jesus, porque eles acham tudo aquilo uma loucura. Mas existe um segundo grupo. Quais são o segundo grupo? Quais são o segundo grupo? Não, gente. Quais são o segundo grupo? Isso, os discípulos. Vocês têm razão. São os discípulos. E aqueles discípulos também, que estão escutando Jesus, eles dizem: é duro demais essas palavras. Seguir esse homem é muito difícil. Seguir aquilo que ele está falando é muito difícil. Ele faz milagre, é bom, ele está ressuscitando, ele está curando, cegos estão enxergando, pessoas estão ressuscitando, mas aquilo que ele está falando é duro demais. Então os discípulos acham que essas palavras de Jesus é duro demais. E fala comigo: Du, o que eles fazem? Pergunta para mim: Du, o que eles fazem? Vão embora. Muitos deles também abandonam o Senhor. Olha como esse discurso é importante. Olha como isso é um divisor de águas. Jesus não tem medo de perder seguidores. Um grande número são judeus, vão embora. O segundo grupo são os discípulos. Muitos vão embora, abandonam Jesus. Agora tem um terceiro grupo. Quais são o terceiro grupo? Quais são o terceiro grupo? Como o segundo grupo, os discípulos, começam a sair, começam a ir embora, Jesus olha para eles, Erlim, para aqueles os apóstolos, para os 12. Jesus olha para eles e disse: vós também quer capar a mula? Vós também, os 12, quer ir embora? Quer ir embora? Pode ir. Quer ir embora? Se os discípulos acharam duro demais, Jesus fala para o terceiro grupo, que é os apóstolos: quer ir embora? E aí Pedro levanta e diz: aonde iremos, Senhor? Só tu tens palavra de vida eterna. Para onde eu vou? Para onde eu vou? O Senhor me conquistou. As tuas palavras mexeram comigo, mudaram a minha vida. Eu renunciei muitas coisas por causa do Senhor. Eu deixei muitas coisas por causa do Senhor. Eu estou te seguindo. Aonde irei? Aonde irei, Helenice? Pedro está dizendo: aonde irei? Aonde eu vou? Eu não consigo mais caminhar sem o Senhor. Aonde irei, Senhor? Para onde que eu vou? Eu não tenho mais terra, eu não tenho mais chão, eu não tenho mais nada, eu só tenho o Senhor. Eu só tenho o Senhor. Aonde irei, Senhor? Pedro está dizendo em nome daqueles 12: aonde irei? Eu não existo mais sem o Senhor. Eu não existo mais sem o Senhor. Eu não vivo mais sem o Senhor. É isso que Pedro está dizendo. O Senhor me conquistou. As tuas palavras me conquistaram. Foi como os discípulos de Emaús em Lucas 24, versículo 29. Aqueles homens que tinham decepcionado com Jesus. Jesus morreu numa cruz. Eles tinham largado tudo para seguir Jesus, mas Jesus morre numa cruz. E eles saem de Jerusalém e vão para Emaús, uma aldeia a 11 quilômetros de Jerusalém. E enquanto eles estão caminhando triste, cabisbaixo, sem sentido,
Jesus aparece no meio deles e começa a conversar com eles. E aqueles homens que estavam tristes começam a se alegrar. Aqueles homens que estavam tristes começam a se alegrar. O coração daqueles homens começa a aquecer de novo. Aqueles homens que estavam frios, o coração começa a inflamar de novo, porque aquele homem que está com ele, Jesus de Nazaré, está falando, e eles estão sendo tocados, está inflamando a alma deles. Aqueles homens começam de novo a ser fervorosos. Aqueles homens começam de novo a ser fervorosos. E aí, amados, quando Jesus finge que vai passar na aldeia de Emaús, aqueles homens começam a dizer: Senhor, fica conosco. Não vai, fica conosco. Fica conosco, Senhor, porque eu não quero mais esse coração gelado. Eu não quero mais viver minha vida sem sentido. Não, não vai embora. Aqueles homens disseram: fica conosco, Senhor. É um grito da alma do ser humano: não vai embora, Senhor, não me larga, não me abandona. Meu coração aqueceu de novo, meu coração inflamou de novo. Foi isso que os discípulos de Emaús, escutando Jesus, caminhando com Jesus: não, Senhor, fica conosco. E sabe o que Jesus disse? Eu fico, eu fico. Jesus disse: eu fico, porque Jesus tem sede de você. Jesus tem sede das tuas dores. Jesus sabe da tua vida. Jesus quer ser o Senhor da tua vida. Ele diz para aqueles homens: eu fico então. E ele entrou em Emaús e ele celebrou uma missa com eles. E Jesus sumiu na hora da consagração. Por que Jesus sumiu na hora da consagração? Porque ele foi para o pão. E os olhos se abriram e eles reconheceram Jesus. Isso é forte, isso é lindo, isso é maravilhoso. É a nossa alma gritando: não, aonde irei? Aonde irei? Não dá mais para caminhar sem o Senhor. Aonde irei? É isso que a minha alma e a tua alma também deveria gritar. Essa também deveria ser o nosso jeito de viver, a nossa oração. Aonde irei? Fica conosco, Senhor, porque eu já não dou conta mais de sair dessa escuridão. O Senhor é vida, o Senhor é luz, o Senhor é meu sustento, o Senhor é minha fortaleza, e eu não dou conta mais de viver sem o Senhor. É assim que você deveria gritar. É assim que deveria ser você na presença do Senhor, na presença de Jesus sacramentado, na tua adoração, diante da sua oração. O teu grito deveria ser isso: fica comigo, Senhor, porque eu já não posso viver mais sem o Senhor. Eu já não posso viver mais sem o Senhor. Eu já não dou conta mais de viver sem o Senhor. Fala glória a Deus. Mas, como toda história também tem um fim trágico, aqui também tem um fim trágico. Jesus vai dizer, para terminar, versículo 68, versículo 69, Jesus acrescentou: não vos escolhi eu todos os 12, contudo um de vós é um demônio. Um de vós é o demônio. Um de vós, dos 12, que eu escolhi, que eu chamei, que eu elegi, não está acreditando que eu estou na Eucaristia. Quem é esse homem? Quem é esse homem? Judas Iscariotes. E eu não sei se você sabe, presta atenção. Quando Jesus falou esse discurso, era um ano antes da traição de Judas. Um ano antes. Jesus aqui estava dizendo: um de vós é o demônio. Um de vós está configurado ao mal. Um de vós é o filho do demônio. Enquanto Pedro está configurado com Cristo, está em comunhão com Cristo, Judas não acredita na Eucaristia. Judas não tem fé na Eucaristia. Judas está com Jesus, mas não está com Jesus. Judas traiu Jesus um ano depois. Jesus anunciou isso: um de vós é o demônio.
Um de vós o coração não é meu. Um ano antes, Judas traiu fisicamente Jesus. Um ano depois, um ano antes, ele traiu porque ele não creu na Eucaristia. Ele não creu na palavra de Jesus. Ele não acreditou na palavra de Jesus. Quando Pedro disse, só tu tens palavras de vida eterna, Judas não acreditou na Eucaristia. Então, amados, dentro da igreja, no nosso meio, nós temos Pedro e nós temos Judas. Nós temos pessoas que estão unindo a Jesus, porque quando Jesus pensou na Eucaristia, Ele pensou em permanecer conosco. Ele quis ficar comigo e com você. Ele quis estar conosco. Ele quis unir, era uma infusão, uma fusão. Jesus quis fazer um de nós conosco. Mas existe dentro da igreja homens que se configuram a Cristo. Existe dentro da igreja, no nosso meio, católicos, estão traindo Jesus Cristo. Estão traindo Jesus Cristo, como Judas fez. No nosso meio, aqui eu não estou falando para o grupo de fora, aqui eu estou falando para mim, para você, para nós, aqueles que estão dentro. E tem Pedro e tem Judas. Você está sendo Pedro ou você está sendo Judas? Aqui eu estou falando de crer em Jesus Eucarístico. Aqui eu estou falando de entender a importância de Jesus Eucarístico. Aqui eu estou dizendo para vocês o porquê Jesus instituiu a Eucaristia, para permanecer conosco, sabendo da nossa sede, da nossa fome, sabendo das nossas misérias, sabendo dos nossos pecados. Ele quis estar conosco. Mas muitos de nós não temos dimensão que é a Eucaristia. Muitos de nós sabemos o que é a Eucaristia, mas não compreendemos verdadeiramente o que é a Eucaristia. Tem Judas na nossa igreja, tem Judas no nosso meio, tem traidores no nosso meio. E é hora de renunciar a isso, é hora de mudar de vida, é hora de se configurar a Cristo. Ainda dá tempo. Porque um ano depois o demônio entrou no coração de Judas. E Judas se enforcou. Judas não aguentou, tirou a vida dele. Enquanto Pedro deu a vida dele, se doou. Pareceu-se tanto com Jesus que morreu numa cruz de cabeça para baixo. Olha as consequências da atitude de um. Olha as consequências da atitude do outro. Olha as consequências da vida de Pedro. Olha as consequências da vida de Judas. Amados, isso é muito sério, amados. Isso é muito sério. Mas nós precisamos compreender o que é a Eucaristia. Sabe por quê? Porque a gente olha o Antigo Testamento. Olha, Lenice, nós já pregamos tanto, por exemplo, sobre Eliseu. Eliseu olhava para Elias, ficava admirando Elias, porque Elias era um profeta, um homem de Deus. E um dia, encantado com Elias, apaixonado com Elias, louco com o seu ministério, com a unção de Elias, Eliseu disse para Elias: me dá um dobro da tua unção, me dá uma porção dobrada da tua unção. Quando Elias perguntou para Eliseu o que ele queria, ele pediu uma porção dobrada do Espírito, da unção de Elias. E quando Eliseu morre, os ossos estão lá de Eliseu. Aí uma pessoa morre. Eles pegam essa pessoa que morre e jogam nos ossos de Eliseu. E essa pessoa ressuscita. Essa pessoa ressuscitou encostando nos ossos de Eliseu. Amém, igreja? Fala para mim, glória a Deus. Nós somos apaixonados com Pedro porque a sombra de Pedro curava. Amém? As pessoas passavam na sombra de Pedro e curava. Fala, glória a Deus. Eu não sei se você sabe que Paulo era um homem tão ungido de Deus, era um homem tão configurado a Cristo. Eu não sei se você sabe que as pessoas pegavam as roupas e encostavam nas vestes de Paulo,
E as pessoas eram curadas, sabiam disso. Isso está na Bíblia, fala glória a Deus. Mas eu fico pensando, se as roupas de Paulo curam, se a sombra de Pedro cura, se os ossos de Eliseu cura, e a Eucaristia? E o corpo de Cristo? A Eucaristia não é mais do que Eliseu? A Eucaristia não é mais do que Pedro? A Eucaristia não é mais do que Paulo? É o corpo de Cristo. Eu posso tocar o corpo de Cristo, eu posso alimentar o corpo de Cristo. Então cadê a minha fé na Eucaristia? Nós somos Judas, porque nós não acreditamos como nós deveríamos acreditar na Eucaristia. A gente olha para aquela passagem da hemorroísa, 12 anos, com fluxo de sangue, sofrendo, e ela toca nas vestes de Jesus, ela toca na orla de Jesus. Aquela mulher tem uma fé tão grande, que ela não encosta no corpo de Jesus. Ela disse: basta eu tocar nas vestes dele que eu vou ser curada. E ela foi curada. Ela tocou nas vestes de Jesus. Fala comigo, ela tocou nas vestes de Jesus. Não, pode ser melhor. Fala comigo, ela foi curada. Fala, glória a Deus. E nós podemos tocar no corpo de Cristo. Nós podemos alimentar do corpo de Cristo. A verdade, minha irmã, meu irmão, desculpa, eu não estou te acusando, eu estou abrindo seus olhos. Nós precisamos crer mais num Deus escondido que está na Eucaristia. Um Deus que Santa Teresinha, quando fez a primeira comunhão, Santa Teresinha ficou tão apaixonada que ela disse: Deus me beijou, Jesus me beijou. Ela estava tão extasiada naquele dia da primeira comunhão que ela disse: Deus me beijou. E ela dizia: eu sou fascinado com esse Deus escondido. Santa Teresinha, eu sou fascinado com esse Deus escondido. E você, católico, tem ido adorar Jesus? Tem ido à missa? Santa Teresinha disse: eu sou fascinado com esse Deus escondido. Tem? Repara que nós não cremos na Eucaristia como deveríamos crer. Eu não sei se vocês conhecem Beata Inelda. Conhece, Helenice? Beata Inelda, com 9 anos de idade, ela foi para um convento. Com 9 anos de idade. E ela queria, o que ela mais queria era comungar. O que ela mais queria é se unir a Cristo. Ela via as irmãs comungando. E sabe o que ela falava? Sabe o que ela dizia? Como que essas irmãs não morrem de amor? Eu não consigo entender por que essas irmãs não morrem de amor. 10 anos. Eu não consigo entender porque os católicos não morrem de amor. Eu não consigo entender porque os católicos não adoram Jesus. Eu não consigo entender porque os católicos não vão à missa. Porque segundo o IBGE agora, o Brasil tem 47% de católicos e 8 vão à missa no domingo. 8%. Eu não consigo entender isso. Eu não consigo entender isso. E sabe o que aconteceu? Com 11 anos de idade, ela começa a rezar, pedindo Deus a graça dela comungar Jesus sacramentado. Ela começa a rezar muito, pedindo Deus a graça de comungar Jesus sacramentado. Ela começa a pedir Deus essa graça. E um dia, terminando a missa, o padre e as irmãs estão saindo, e ela ajoelhada, o padre e as irmãs começam a enxergar uma hóstia em cima de Inelda, com 11 anos de idade. A hóstia parou em cima dela. Fala, glória a Deus. Não, pode ser melhor, fala, glória a Deus. Como diz o Monsenhor, como diz o Moisés, vocês não estão entendendo. Fala, glória a Deus. Uma hóstia ficou em cima dela. Ela estava ajoelhada, ela não viu. E naquele momento, então, o padre entendeu que deveria dar comunhão para ela, a primeira comunhão, que naquela época só depois dos 12 anos de idade. E aí um padre então deu a comunhão para ela. E ela foi fazer ação de graça. E eles foram almoçar. E depois de muito tempo, ela fazendo ação de graça, e ela demorando na ação de graça, uma irmã chega lá e olha para a fisionomia dela,
E ela está sorrindo. E quando a irmã mexe com ela, ela está morta. Ela morreu. Pode aplaudir, aplauda para valer. Uma vez perguntaram, tinha um homem nos Estados Unidos, um bispo, que ele chegava para pregar, as pessoas eram convertidas na pregação dele, mas eram muitas pessoas que confessavam, mudavam de vida por uma pregação dele. Um bispo norte-americano chamado Fulton Sheen. Repete comigo, Fulton Sheen. Ele não é chinês e nem é da Coreia, ele é americano. Repete comigo, Fulton Sheen. Era impressionante esse homem. Esse homem, além de pregar a vida dele, tantas pessoas, mas muitas pessoas se convertiam com a vida de Fulton Sheen, com a pregação de Fulton Sheen. Eram muitas almas saíram do inferno, muitas pessoas foram curadas. E um dia, semanas antes dele morrer, ele era um grande pregador da Eucaristia. E aí disseram para ele, Fulton Sheen, você fala muito da Eucaristia, e as pessoas agora estão adorando, amando Jesus. Ele disse, graças a Deus, porque com o povo católico é assim, quando fala de cura e libertação, enche a casa. Deixa eu falar aqui para vocês de encontro de cura e libertação, isso aqui enche. Mas se eu falar que vai ter uma pregação de Eucaristia, o povo não vem. O povo quer cura, o povo quer libertação, mas o povo não quer o Deus da bênção. O povo não quer o Deus que cura, não quer. O povo quer a cura, mas não quer o Deus da cura. E ele disse, graças a Deus, o povo agora está amando a Eucaristia. E aí perguntaram para Fulton Sheen, qual é o teu segredo? Pergunta para mim, qual era o segredo de Fulton Sheen? Segundo ele fazia 1 hora de adoração a Jesus sacramentado, todos os dias. A Sacramento de Amor, os membros de vida fazem 1 hora de adoração todos os dias, sabiam? Sabe por que fazem 1 hora? Você sabe por que faz 1 hora de adoração? Você sabe por que a regra do membro de vida é fazer 1 hora de adoração? Alguém sabe? Claro, vocês não vão saber, né? Eu vou dizer para vocês, não, os membros estão sabendo. Eu vou dizer para vocês. Tem uma passagem bíblica que Jesus está lá no Getsemane, suando sangue, e falou para 3, fica aqui comigo. E na hora que Jesus voltou, eles estavam dormindo, e Jesus disse para eles, puxa vida, vocês não podiam ficar pelo menos 1 hora comigo? Vocês não podiam ficar 1 hora comigo? Me adorando, rezando, esperando? A regra da comunidade Sacramento de Amor de adoração de 1 hora do membro de vida é uma resposta, um apelo a Jesus. Quando Jesus disse, fica pelo menos 1 hora comigo. Mas Fulton Sheen não. Pergunta para mim, por que Fulton Sheen fica 1 hora adorando? Pergunta. Ô Du, fala. Não, gente, melhor. Ô Du, por que Fulton Sheen adorava 1 hora? E aí ele contou para aquele, era como se fosse um podcast hoje. Ele disse para aquele homem na entrevista, eu fiquei sabendo de uma história que aconteceu na China, agora sim na China, onde o sistema comunista perseguia os cristãos católicos, e os soldados entraram numa igreja, quebraram tudo, arrebentaram os tabernáculos do sacrário, tirou a âmbula e jogou a âmbula no chão, quebrou toda a igreja, e pegou o padre dessa igreja e prendeu ele na casa dele, mas a casa dele era do lado da igreja. Ele ficou preso na casa. O que aqueles soldados não sabiam? Que existia uma menina lá atrás que viu tudo isso. Era uma garota de 12 anos de idade. Ela viu tudo. E o padre na janela, triste, porque o padre sabia que aquela âmbula tinha 32 hóstias. Caiu 32 hóstias no chão, em profanação. O padre, no seu quarto, chorava de dor, sabendo que tinha 32 hóstias no chão. Mas o que ele não esperava, que nessa noite, uma menina, essa menina, de 12 anos de idade, ajoelhou diante das 32 hóstias e ficou 1 hora em adoração, em reparação. E eu vou contar uma coisa para vocês. Naquela época, só comungava na boca, não podia comungar na mão. Ela então ajoelhou,
pegar uma hóstia na boca, na língua e comungou. Para surpresa do padre, na outra noite, essa menina ficou 1 hora fazendo adoração, pegou uma hóstia na boca e comungou. Essa menina foi 32 dias naquela igreja. Agora, o que o padre não esperava, que no 32º dia, um soldado descobriu e foi lá e matou ela. E ela morreu. Ela é uma das mártires da Eucaristia. Como São Tarcísio também foi mártir da Eucaristia. Também novinho. Na época da perseguição romana, ele também pediu o Papa para levar comunhão para aqueles que estavam na prisão. E quando ele levou, estava levando as hóstias consagradas, e os meninos amigos dele chamou ele para brincar, para jogar bola. E como ele disse não, aqueles meninos ficaram dizendo: ele está carregando o Deus dos cristãos. Então todos aqueles meninos começaram então a tentar tirar a hóstia consagrada do coração que Tarcísio estava segurando para levar para os que estavam na prisão. E sabe o que aconteceu? Eles ficaram nervosos porque eles não conseguiram e mataram Tarcísio, mártir da Eucaristia. Conta-se que na hora que eles abriram a teca não tinha mais Jesus Eucarístico, porque Jesus se uniu a ele. Não tinha mais a hóstia, porque Jesus nos pede para ser hóstia no mundo. O Senhor nos chama a ser Eucaristia no mundo. Nós precisamos se unir tanto a Cristo, porque já não é eu que falo, é Cristo que fala através de mim. É isso que Deus quer. Deus quer falar com as pessoas e Deus só tem você. Deus quer amar as pessoas e Deus não tem outra pessoa a não ser você. Deus quer unir tanto a você que Ele quer manifestar a obra dele, o seu amor, através de você. Deus não tem outro sorriso a não ser o seu. Deus não tem outro braço, outra mão a não ser a sua. Deus não tem outro sorriso a não ser o seu. E é isso que Deus quer fazer. Por isso que Deus pensou na Eucaristia, para ser um contigo, para Ele manifestar. A palavra de Deus disse em 1 João: por que o Filho do Homem se manifestou? Para destruir as obras de Satanás. Nós sendo outro Cristo no mundo, nós vamos destruir as obras de Satanás. Fala comigo, eu estou entendendo agora. Eu preciso ser Eucaristia no mundo. Eu preciso ser hóstia viva no mundo. Amados, por favor, em nome de Jesus, não sejam Judas, não sejam traidores. A igreja está ferida demais. Os cristãos já estão feridos demais. Muito, 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 muito. Não fere mais a igreja. Não seja Judas. Não seja Judas. Faça a vontade de Deus acontecer. Faça a vontade de Deus acontecer. Hoje o Iagão postou na internet, e eu já contei aqui algumas vezes, que eu estava na Semana Santa, na quinta-feira, na transladação, tiraram Jesus do sacrário, abriram a porta do sacrário, colocaram uma outra capela, e na sexta-feira santa nós fomos lá, e claro, não poderia adorar naquela capela, porque Jesus não estava lá, mas nós começamos a rezar o terço naquela capela, aquela capela que não tinha Jesus, o sacrário estava aberto, mas eu escutei um grito na minha alma: vem aqui. Vem aqui. E eu olhava para o tabernáculo e ele estava vazio. Eu olhava para o sacrário, ele estava vazio. Mas existia uma alma dentro de mim dizendo: vem, eu estou aqui. Entende isso? No sacrário é Jesus dizendo: vinde a mim. É o grito de Jesus: vinde a mim. Todos que estão aflitos, todos que estão cansados, todos que estão sem sentidos, todos que estão tristes, vinde a mim. O sacrário, a Eucaristia é esse grito de Jesus: eu quero aliviar, eu quero te curar, eu quero te saciar. E do sacrário dizia: vem a mim. Eu olhava para o sacrário e vi um sacrário vazio. Você vai olhar para a Eucaristia e ver o quê? Hein? Vai ver o quê?
Não, você não vai ver Jesus, você vai ver um pão. Você vai olhar para a Eucaristia e você vai ver um pão. Mas a tua fé, no teu coração, você vai acreditar que Jesus está ali. Eu vi um sacrário vazio e Jesus dizia: vem aqui. E eu fui, sem sabendo que Jesus não estava ali, mas a minha alma dizia isso. E quando eu cheguei naquele sacrário, para minha surpresa, tinha uma hóstia consagrada lá dentro. Tinha uma hóstia lá dentro. Tinha uma hóstia lá dentro. É o grito de Jesus: vem. Jesus está dizendo: vem. Nós vamos mudar esse mundo, amados. Não como a teologia de Judas, que queria um Jesus revolucionário. Judas queria acabar com o sistema político da época e queria usar Jesus disso. Nós precisamos acabar com essa opressão desse povo. Era a concepção de Judas de Jesus. A revolução de Jesus não é essa. A revolução de Jesus é através da oração, é através do amor. Nós vamos mudar esse mundo, sendo a Eucaristia no mundo, sendo Cristo no mundo. O mundo precisa de Cristo. O mundo precisa dos valores de Cristo. O mundo precisa que em todas as profissões eu seja um outro Cristo. É isso que o mundo precisa. O mundo precisa disso, de cristãos. É isso que o mundo precisa. Por isso, amados, tem muitos católicos que dizem: não, Du, eu não vou, eu não consigo, eu não faço isso, porque é muito pecado, eu estou cheio de pecado, eu estou cheio de ferida. Meu Deus do céu, tem católicos que não crescem, tem católicos que não fazem nada. E já tem uns que fazem demais. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Para aqueles que não fazem nada, eu vou dizer uma coisa para vocês. Aqueles que não fazem nada, a única coisa que Deus quer de vocês é o coração de vocês. Porque vocês que dizem assim: é o meu pecado, eu não dou conta, eu não posso. Meu Deus do céu, não é sobre você, é sobre aquilo que você está comungando. É sobre aquele que está dentro de você. É sobre a força e a potência daquele que está dentro de você. Não é sobre você. Você é miserável mesmo. Você é nada mesmo. Mas se você comunga Cristo, olha a força que você tem. Olha as graças que você traz. Não é por causa de você. Não é sobre você. É sobre o Cristo. É sobre a Eucaristia, é sobre aquilo que você porta, é aquilo que está dentro de você, é o poder e a graça que está dentro de você. E Jesus disse: eu tudo posso, São Paulo diz, naquele que me fortalece. Amém? Então olha para mim, seus pecados não podem te parar, suas feridas não podem te parar. Avança em nome de Jesus, porque não é sobre você, é sobre quem está dentro de você. Amém? Fala assim: agora eu estou entendendo. Fala. Você que faz muito, cuidado, porque Jesus não procura pregadores. Viu, Erlinho? Jesus não procura pregadores. Jesus não procura intercessores. Jesus não procura músicos. Não procura, tá? Mistério. Jesus não procura músicos. A palavra de Deus diz que Jesus procura adoradores. Aliás, minto. Jesus não procura adoradores. Jesus procura os verdadeiros adoradores. E se Jesus procura os verdadeiros adoradores, porque tem falsos adoradores. Se Jesus procura verdadeiros adoradores, porque tem falsos adoradores na igreja. Então é os verdadeiros adoradores que o Senhor procura, gente. É isso que o Senhor quer. Um coração despojado. O Senhor quer o teu coração. Basta você dizer sim. Basta você fazer esse pequeno. Sabe por quê? A palavra de Deus que eu acabei de ler para vocês disse que as palavras de Jesus escandalizaram aqueles homens. Eu quero dizer para você, a Eucaristia hoje também escandaliza a humanidade, escandaliza a sociedade,
Por quê? Porque a sociedade quer poder, a sociedade quer dinheiro, a sociedade quer bens, a sociedade quer ter. Quem tem poder. Quem é alguém tem poder. Totalmente diferente da Eucaristia, porque em Filipenses capítulo 2 diz que, sendo Deus, Ele se diminuiu, Ele se fez pequeno, Ele se rebaixou, Ele se fez a Eucaristia. Aqui está o diferencial desse mundo. O mundo quer poder. Nós precisamos fazer-se pequeno. Você sabe por que tem muita gente que comunga e não muda de vida? Meus filhos estão aqui. Meu sogro era espírita. E meu sogro chegava para mim e dizia assim: vocês dão um baita de um testemunho, mas eu não acredito nos católicos. Eu tenho muitos amigos que comungam todos os dias, mas a vida deles não revela isso. A vida deles não mostra isso. A atitude deles não mostra isso. Qual que é o problema? Eu não posso acreditar na Eucaristia. O meu sogro dizendo para mim: eu não posso acreditar na Eucaristia se as pessoas não mudam. Olha a quantidade de Judas na igreja. Olha a quantidade de Judas que estão comungando. Meu Deus, dando contra-testemunho. Meu Deus, que católico que nós somos! Que as pessoas não são atraídas mais. Cadê a Teresa de Calcutá no nosso mundo hoje? Cadê São Francisco? Cadê Santa Faustina? Cadê os santos de hoje? Cadê Carlos Acutis de hoje? Cadê os santos de hoje? Cadê São Pio? Cadê São Pio? Porque os católicos estão indo embora. Porque não existe referência na igreja. São poucas. Meu Deus! Não é aquilo que a gente faz, é o coração, é se unir ao Senhor. Veja bem, por que não vemos frutos? Porque nós comungamos, mas nós queremos ter poder. Nós comungamos Jesus pequeno, Jesus que se fez pequeno, mas nós queremos aplausos. Nós comungamos, mas veja bem, os meus sonhos, os meus projetos não são do Senhor. As minhas vontades não são do Senhor. Então, para produzir frutos em Eucaristia, precisa ser igual aos nossos pensamentos, às nossas vontades. É hora de fazer esse pequeno, amados. É hora da humildade. É hora de entender que preciso descer para subir. É hora de entender que se precisa ser pequeno, se fazer pequeno, reconhecer o nosso nada, confessar, procurar um padre, pedir perdão, para crescer. É assim que é a Eucaristia. O Senhor procura verdadeiros adoradores. Ô igreja, levanta em nome de Jesus. Não é vocês não. Então tá, pode levantar em nome de Jesus. O Senhor procura os verdadeiros adoradores. É hora de dar uma resposta. É a nossa hora. Eu queria muito pedir a Deus essa graça, da gente sair dessa noite aqui decididos a ser mais católicos, a ser Eucaristia, a se fazer um com Cristo, a adorar mais Jesus, a entender o valor da Santa Missa. Eu queria muito que você saísse daqui decidido a ser um verdadeiro adorador, decidido a ser aquilo que o Senhor procura nesses tempos, verdadeiros adoradores. Está na hora, igreja. O Senhor precisa levantar um movimento de adoradores, um exército de adoradores. É hora de verdadeiramente sermos católicos. Porque a Eucaristia, a igreja vive da Eucaristia, é vida. Jesus disse que era vida, é vida, a Eucaristia é vida. É vida, é Ele mesmo. É hora, amados, é hora de fazer esse movimento. Feche seus olhos e nós vamos pedir a presença do Senhor no nosso meio. Jesus sacramentado.